Vendedor de espetinho paga menos por taxa à facção e é morto, diz polícia. Alexandre Roger pagou menos do que a facção criminosa exigia, e isso custou a vida dele. O crime, de acordo com as autoridades, foi cometido por integrantes do Comando Vermelho. Essa é a realidade que estamos vivendo no Brasil, um país onde facções mandam mais que o Estado em várias regiões. Agora me diz, até quando vamos aceitar isso? Antes de continuar, quero abrir meu coração para você. Estou com uma missão de vida: ajudar a tornar os brasileiros mais inteligentes e, ao mesmo tempo, contribuir para um país melhor, inclusive para o meio ambiente. Estou começando esse canal praticamente sozinho, sem apoio, produzindo tudo do zero. Então, se você acredita nessa missão, deixa o like e se inscreve no canal. A sua inscrição é o combustível que vai me ajudar a continuar esse trabalho. Muito obrigado mesmo! Agora, vamos ao ponto. O Brasil precisa de um Bukele urgente. E se você não conhece, Nayib Bukele é o presidente de um pequeno país da América Central chamado El Salvador, que se tornou referência mundial em combate à criminalidade com a política de tolerância zero. Será que esse é o caminho que o Brasil precisa seguir? Vamos analisar isso agora. O presidente desse pequeno país teve coragem de fazer o que muitos aqui só falam: bateu de frente com o crime organizado. Criou uma prisão apelidada de Alcatraz da América Central, com capacidade para 40 mil detentos. Sim, 40 mil. Em pouco tempo, traficantes, assaltantes e homicidas foram retirados de circulação. E o resultado? Em um curto espaço de tempo, o índice de assassinatos despencou 98%. El Salvador, que já foi um dos países mais violentos do mundo, se tornou um dos mais seguros do globo. E nós aqui discutindo se devemos acolher o coitadinho do bandido. Na minha opinião, já passou da hora do Brasil agir com firmeza. Precisamos torcer para que nas próximas eleições, sim, eleições democráticas, faço questão de enfatizar isso, surja alguém com coragem para fazer o que precisa ser feito. Porque hoje, 26% dos brasileiros vivem em território dominado por facções. Bem democrático, né? É a nossa obrigação como cidadãos impedir que isso continue se espalhando. Temos que dar um basta já. Olha que absurdo! Além de pagar impostos caríssimos para o Estado, o morador ainda tem que pagar taxa para a facção criminosa. E isso tudo num país com a economia em frangalhos. Essa semana, um jovem cheio de vida, com o futuro pela frente, teve tudo interrompido por essa realidade podre. E olha que El Salvador já viveu isso, talvez até pior. Notícias como essa viraram rotina por lá, até que a população se revoltou e escolheu uma alternativa radical. E nós, vamos esperar até quando? Quando vai ser a gota d'água aqui? Porque hoje cidadão de bem não pode ter arma, mas falaram que iam investir mais em livros, nem dinheiro para livro tem mais. Há países vizinhos mais seguros do que nós. Então, ou radicalizamos essa bagaça, ou a próxima estampa de camiseta pode ser alguém da sua família. Voltando ao caso, mandaram ele de arrasta para cima só porque não pagou o reajuste exigido pelo CV, para manter o ponto de venda, que, pasmem, era na frente da casa dele em Itapajé, no interior do Ceará. Alexandre Roger, 23 anos, foi executado no dia 17, enquanto trabalhava. As informações são da Polícia Civil do Ceará. Desde que abriu o espetinho, Alexandre pagava R$ 400 por mês para a facção, mas o valor foi reajustado para R$ 1.000. 150% de aumento. Nem o governo mete um aumento desses no IPTU, mas a facção mete no comerciante. Alexandre não conseguiu arcar com esse novo valor e manteve os R$ 400. 2 dias depois, foi executado por descumprir a ordem. A polícia prendeu o principal suspeito do crime na sexta-feira, dia 22. Parabéns à polícia por isso. No dia do crime, o assassino chegou no comércio, disse que tinha uma ligação para ele. Quando Alexandre pegou o celular e virou de costas, levou 2 tiros. Foi socorrido, mas não resistiu. A facção tem assustado comerciantes em Itapajé e na região inteira, cobrando taxas abusivas. O executor teve prisão preventiva decretada e vai responder por homicídio qualificado e por integrar a organização criminosa. Agora eu te pergunto, vamos continuar aceitando isso? Ou o Brasil muda, ou mudamos o nome para Narco-Estado do Brasil. Tamo junto. Até o próximo vídeo.